E aí, galerinha do canal, como é que vocês estão? Bora lá. Raciocínio lógico da banca IDECAN. Quarta questão. Vamos lá. A proposição se desenvolvo o back-end, então outro programador trabalha no front-end e diagrama o visual dos gráficos. Pode ser expressa simbolicamente por Gabriel. Qual é a primeira função de a gente responder uma questão no concurso? Entender quais são as palavras que está pedindo para ser feita. Expressa simbolicamente. O que seria isso? A gente deve responder na questão qual função explica nesse texto aqui através das figuras. Como se fosse assim, que um sinal representa que é negação, afirmação. Vamos chegar lá. Depois eu vou apresentar cada sinal. E que as letras representam as funções. Vamos supor que esse P aqui seja o carinha e o Q seja o outro carinha. A partir disso, a gente tem que fazer uma interpretação do texto e a gente separar esses elementos para formar uma função. Igual a função do primeiro grau, do segundo grau. Só que nesse caso a gente usa um assunto mais específico, porque também vai envolver algumas regras de operação lógica, que se chama, eu vou até ensinar para quem já não conhece, que se chama tabela verdade. Vamos lá, deixa eu até fazer um quadro aqui. Anota aí, tabela verdade. Deixa eu fazer algumas separações para a gente já entender mais ou menos o que a gente vai fazer de cada coisa. Só que o professor tem que organizar essa planilha, né? Vamos ver aqui, eu acho que aqui organiza já. Deixa eu ver. Bora lá. Vamos primeiro interpretar o texto para ver o que a gente vai montar nessa tabela. Se desenvolvo o back-end, então vamos supor que a gente está fazendo este trabalho na área de programação, de tecnologia para quem não entende. Então ele tem o se. Essas palavras miúdas são as palavras que seriam, no caso, os conectivos. Esses conectivos vai dar uma função para o texto. Por exemplo, se cachorro come ração, gato come peixe. Então, cachorro come peixe? Não, porque ele está dando uma informação que é verdadeira que o cachorro só come ração. Então, o que acontece é que você desenvolve o back-end. Esse se é um conectivo, ok? E ele vai representar um símbolo que a gente vai botar nessa tabela verdade. Aqui a gente já tem uma outra operação. Eu vou deixar de uma cor específica só para a gente separar os conectivos. Aqui a gente tem o então, que é uma outra afirmação também, que ele também faz parte desse conectivo, e ele dá a função que outro programador trabalha em uma outra parte, em uma outra função, no diagrama visual dos gráficos. Ele quer que você expresse simbolicamente como você só trabalha nessa função e o front-end trabalha no front-end e no diagrama visual dos gráficos. Vamos separar uma tabelinha aqui para vocês sempre terem anotado, que é importante até para as outras questões de tabela verdade. Essa questão geralmente não demora mais que 3 minutos, só porque vocês não vão precisar fazer a tabela na hora da prova, né? Então, nesse caso, o vídeo vai demorar um pouquinho mais. Bora lá. Vamos para cada uma. Vamos para o começo. O se. O se ou o então, que a gente usou. Então. Vamos usar o se e o então. Certinho? Deixa eu diminuir a letra, mas qualquer coisa vocês podem adiantar o vídeo, viu, galerinha? Vocês adiantam o vídeo. O se e o então, na tabela verdade, ela tem um símbolo específico. E o símbolo específico dela é como se fosse uma setinha para frente, pois está dando continuidade na afirmação. É uma setinha para frente. Ok? Essa setinha para frente tem uma operação lógica. O que seria a operação lógica? Esse sinal apresenta uma função. Uma operação lógica de condicional. Essa é a operação lógica dessa setinha. Ela é uma condicional. Deixa eu ver se eu deixo miudinho. Eita, sumiu. Ela é uma condicional. Deixa assim, viu, galerinha? Mas na hora vocês vão entender que é uma condicional. E o que ela faz? Ela só será falsa quando a preposição antecedente for verdadeira. E, consequentemente, ela será falsa. Então, o que acontece? Se a primeira expressão for verdadeira,
a segunda será falsa. Será falsa quando a preposição... Às vezes eu fico pensando onde tem acento. Aí eu fico doidinho. Quando a preposição antecedente, pode ser assim, né? Que vocês vão pesquisar em materiais por fora, explique um pouquinho mais detalhado. Mas eu, nos meus cursos de programação, aprendo assim e é o mais rápido. E a consequente for falsa. Eu vou deixar em uma outra parte aqui para vocês conseguirem copiar. Pronto. Aí vocês seguem o padrão daqui. Belezinha? E aí vai depender de interpretação de texto, porque o concurso não quer lhe dar as coisas na manga. Então, o se e o então, ele segue essa expressão aqui, essa setinha, que a gente já pode eliminar nessas questões as que não tem a setinha funcionando. Entendeu? Então, a gente pode eliminar a D, porque não tem a setinha que a gente quer, e as outras têm setinha. E agora a gente vai dar continuidade nos outros acentos. Bora lá. Qual é o próximo conectivo que a gente vai ter nesse texto? Outro programador trabalha no front-end. E eu estou adicionando uma informação. Achei outro conectivo. Diagrama visual e gráficos. Quando tiver o i, parece que ele está adicionando a função, não é? Então, esse i, sempre que tiver i na tabela verdade, ele tem o sinal do chapeuzinho. Eu estou adicionando uma informação. Deixa eu ver como o professor vai colocar essa informação. Coloquei. Isso aí é uma conjunção. Eu estou adicionando conjunção. Ok? Lembrando que essa parte aqui é referente às operações lógicas. OP, lógicas. Aqui são os símbolos, ou sinais, porque sinal é na matemática, então a gente chama isso aqui de símbolos. Isso aqui é os conectivos que vocês têm que prestar atenção no texto. Monta essa tabelinha no caderno porque é importante. Conjunção. A conjunção ela só será verdadeira somente quando todas as preposições forem verdadeiras. Então, eu vou anotar isso aqui. Sempre é verdadeira, será verdadeira, né? Na hora eu boto uma linha para separar. Somente quando todas as proposições forem verdadeiras. A gente ainda vai ter que interrogar se essas preposições são verdadeiras ou não. Belezinha? Deixa eu separar aqui, ó, para vocês não anotar uma coisa só. Pronto, checklist. Belezinha. Então, se tem o i nessa questão aqui, a gente vai usar esse sinal também na expressão. Já elimina as questões que não tem o sinal do conectivo. Já elimino, já elimino. Já tenho duas opções já. Uma com a setinha de sim então, porque os conectivos estão presentes. Às vezes, se você não sabe montar a operação lógica, você já elimina os sinais que não estão presentes. Porque se não tiver se tem os conectivos, obviamente tem os sinais também. Então, você já elimina os que não têm sinais. Isso já é até mais rápido para quem não quer montar a própria tabela verdade. Então, por exemplo, aqui tem o chapeuzinho que a gente precisa, porque tem um conectivo. Aqui tem o chapeuzinho e temos os tracinhos do se e do então. Só que a gente vai ter que verificar se o P é referente ao back-end ou o Q é referente ao back-end. A gente vai chegar lá. Beleza? Agora a gente pode definir o seguinte. A gente repara nessas duas alternativas que o Q está sobre R, está junto à informação de R. E o P está junto à informação de R. Ok? Geralmente, eu simbolizo, pela ordem do alfabeto, o P como a primeira expressão. Então, o back-end, na regra do alfabeto, o P vem primeiro, correto? Então, o P, para mim, é a minha primeira expressão. O back-end, no caso, back-end, ele é o P. Essas letras da gramática, você segue pela ordem. E o front-end, eu vou chamar de Q, ok? E o R, ele vem logo em seguida. Então, o R vai ser o diagrama do visual dos gráficos.
Então vamos botar aqui que outro programador ou outra função, o diagrama, seja o R. PQR. Segue a ordem do alfabeto. Ah, Gabriel, e quando nas opções não tiver essas siglas, as siglas têm que seguir a ordem do alfabeto. Vai ter A, B e C. O A tem que ser a primeira opção, o B a segunda, o C a terceira. Ou se na informação o A, o B e C estiverem organizadas. Ok? Então aqui já me informa que o P está relacionada com o R sobre o front-end. Essa questão parece correta? Acho que não, porque a gente tem três preposições simples que formam uma preposição composta, mais de um fator. Ela está ligada por dois conectivos lógicos, o se e o então, ok? E a conjunção do i, que é simbolizada pelo chapeuzinho. Mas esse i não está informando a função do back-end. O i está informando a função do diagrama. Então essa questão aqui, ó, está erradíssima, pois o P e o R não estão relacionadas. Então a gente já tem uma alternativa, ok? Só que por desencargo de consciência, eu vou colocar os outros sinais porque podem ser úteis para vocês. A gente também pode ter em algumas questões o ou. Ou, geralmente no português, é uma opção ou outra, que a gente usa o Vzinho, ok? E esse Vzinho é uma disjunção. Disjunção. É bom que a gente já faz uma aula completa de tabela verdade, né? Ficou legal assim, disjunção. A função da disjunção é tipo... Deixa eu dar um exemplo. É pelo menos se uma for verdadeira e uma das preposições também for verdadeira. Deixa eu formular. Será verdadeira quando pelo menos uma das proposições for verdadeira. É bom que vocês aprendam a separar o que é proposição dos conectivos, ok? A gente também tem, ó, tem o se, tem o i, tem o ou, tem o se somente, tem o somente também que se usa bastante. Somente se, deixa eu botar aqui, somente se. Tem também o não. O não já é o óbvio, é uma negação, né? O não a gente já percebe logo nos textos, que é a negação. A negação é simbolizada na tabela verdade como o tiozinho, né? Pelo tiozinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer o tiozinho. Tiozinho. E o se somente, ele só é usado as setinhas. Então a gente usa essas setinhas aqui. Ok? E o se somente, ele só pode ser uma biocondicional. Biocondicional a gente já repara logo quando ambas as condições forem verdadeiras. E aqui nesse caso vai ficar muito grande, mas vocês já entenderam. A biocondicional acontece o seguinte: será verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras ou ambas falsas. Então, o somente se aparecer no texto, é uma biocondicional, ou é tudo verdade, ou é tudo mentira. Belezinha? Isso aí eu acho que vocês conseguem captar rapidinho no texto. Ele é bem mais fácil de você interpretar. E a negação, ela também é prática, né? Porque será verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras ou ambas falsas. Eu acho que o texto saiu um pouquinho... Eita. Deixa eu reformular o textinho, viu, galera? Acontece, é porque a aula tá ao vivo, tá gravada. A gente faz pelo que sabe mesmo. É no ao vivo que a gente erra um pouquinho, né? A gente tá mexendo no software aí acaba no Paint e acaba a gente dando aquela passada.
Mas vocês já podem montar o quadro de vocês assim, porque sempre que vocês forem fazer questões, aí vocês já usam essa tabelinha que ela é muito mais resumida do que todo o conteúdo de tabela verdade. Pronto. Eu espero ter ajudado vocês, pessoal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários se no vídeo não ficou tão explicativo. Mas, recapitulando o exercício, a alternativa é a alternativa C, porque ele refere que a função do back-end